250 mil imóveis seguem sem luz em São Paulo no quarto dia do apagão. E você vai ver também. Prejuízos causados pelo apagão em São Paulo já chegam a R$1.600.000. Pix terá novas regras contra fraudes a partir de novembro. E ainda, seleção brasileira entra em campo hoje para enfrentar o Peru e pode encerrar a data FIFA em segundo lugar nas eliminatórias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da manhã do Redação HIT. E a concessionária Enel informou que cerca de 250 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo continuam sem energia elétrica no quarto dia do apagão. Segundo a empresa, mais de 170 mil imóveis estão sem luz na capital paulista. Vamos ver na reportagem. Os problemas no fornecimento de energia em São Paulo começaram após um temporal ter atingido o estado na última sexta-feira. Do total de 250 mil imóveis ainda sem energia elétrica, a Enel informou que 172 mil imóveis estão sem luz na capital paulista. O apagão afetou também a Grande São Paulo. Em Taboão da Serra, são 24 mil famílias atingidas, Cotia, 19 mil e São Bernardo do Campo. Ainda tem 11 mil endereços sem energia. A Companhia de Engenharia de Tráfego também informou que nesta manhã havia 48 semáforos apagados por falta de energia. A Prefeitura de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores. Destas, 75 aguardam a atuação da concessionária para as equipes municipais iniciarem o trabalho. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, o temporal também atingiu 150 escolas, sendo 68 com falta de energia. A Enel garantiu que vai cumprir o prazo dado pelo governo federal de 3 dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes. Para atender casos críticos, a Enel afirmou que disponibilizou 500 geradores para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares. E atenção a esse número, R$1.650 bilhões. Esse é o tamanho do prejuízo ao varejo e aos serviços da cidade de São Paulo por causa da falta de energia. Esse valor ainda pode crescer, já que muitos estabelecimentos comerciais ainda estão às escuras. Só no setor de varejo, os prejuízos são de pelo menos R$536 milhões nos 3 primeiros dias de apagão. No caso do setor de serviços, as perdas já somaram R$1,1 bilhão. O apagão chegou ao 4º dia nesta terça-feira. O levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontou que, somados, os dois setores já perderam cerca de R$1,650 bilhão. Segundo a entidade, os cálculos consideram o faturamento que ambas as empresas deixaram de registrar no período e as perdas brutas. O valor deverá ser maior, porque a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia, ainda não forneceu respostas concretas sobre o retorno do serviço à totalidade dos imóveis que dependem da rede. A Fecomércio afirmou que é inaceitável que a maior metrópole brasileira sofra com constantes cortes de energia, como vem acontecendo nos últimos meses. Pior do que isso, a cidade não pode ficar tanto tempo sem eletricidade em meio a esses episódios. Segundo a entidade, a falta desse serviço básico acarreta problemas significativos para a população e prejuízos enormes ao empresariado. E para falar mais sobre esse assunto que interessa para todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Paulo Akiyama, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Boa tarde, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber.
Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Olha só, todo cliente que se sentir prejudicado, tanto comerciantes como moradores, podem pedir a indenização. Primeiro, então, para as pessoas saberem, quem tem o direito de reclamar? Todos os prejudicados, pessoa física ou pessoa jurídica, todos eles. Correto. E além de ter o direito, é preciso saber como reclamar. Qual é a orientação que você passa para as pessoas? O que elas devem se atentar para fazer essa reclamação com eficiência, claro, doutor? Bom, inicialmente o que é orientado é que entre em contato diretamente com a Enel, através do canal especializado, e faça o registro. Naqueles casos específicos de equipamentos para guarda de perecíveis, por exemplo, a Enel deve apresentar, no mínimo, em um dia útil, uma vistoria desse equipamento. E, nos outros casos de perda de eletrodomésticos, são 5 dias úteis. Doutor, todo prejuízo material, claro, é lamentável, mas há situações mais graves ainda, quando colocam em risco a saúde da pessoa. Por exemplo, pessoas que dependem de aparelho para respirar. Há algum tratamento, algum serviço especial para essas pessoas nessa condição e nesse momento aí de apagão, de falta de energia? O que você recomenda para esse tipo de caso? Infelizmente, não teria que entrar com pedido liminar judicial, tá, para que seja atendido imediatamente a essa pessoa. Então não há um canal direto da empresa, tem que ser uma liminar via justiça mesmo, né, doutor? A nossa orientação é essa, porque o canal da empresa hoje, nós temos assistido aí em todos os noticiários, tá, que os atendentes da Enel ainda falam assim para a pessoa que está ligando: olha, se for uma fraude, a Enel vai lhe processar. Então, o atendimento está muito fragilizado, está muito ruim com relação aos consumidores. Outro detalhe importante é saber reunir as provas mais eficientes. Qual a orientação que você dá para as pessoas? Por exemplo, casos comuns, aparelhos eletrodomésticos. Às vezes ele vai colocar lá e quando volta a energia dá algum problema, ou então a falta de energia. Outro caso muito comum é que os comerciantes estão perdendo produtos perecíveis que acabam estragando. Como reunir provas para atestar esse produto? É muito importante a orientação de um especialista como você. Ok, no caso de equipamentos, por exemplo, se tiver nota fiscal, é excelente. Se não tiver, fotografe. Hoje todo mundo tem seu celular, faça suas fotos, registre o momento, tá? Para que isso aí seja possível que você mostre, eventualmente, no processo judicial, que realmente você teve esse prejuízo. Vamos dizer, você teve perecível, lá carne que está deteriorada, produto que não poderia estar fora da refrigeração. Fotografe o frasco, fotografe tudo que você está perdendo, fotografe e demonstre, através das fotografias, o seu prejuízo. Correto. Para as pessoas que a gente viu aí na reportagem também, que são 250 mil imóveis que ainda estão sem energia e o prejuízo pode aumentar. Tem alguma maneira agora deles se resguardarem? Tem alguma orientação para essas pessoas que estão aguardando? Sim, registre plenamente o dia que você ficou sem energia, que foi na sexta-feira, e o dia que está retornando essa energia. Tá? Faça isso aí, principalmente para o pequeno empresário. O pequeno empresário, o que acontece? Ele está perdendo o seu faturamento, está perdendo o seu ganha-pão do dia a dia. Isso chama-se lucro cessante. A Enel deve ressarcir esse microempresário, esse comerciante, dos seus lucros que ele deixou de oferir nesses dias. Não somente aquilo que ele perdeu, não somente o equipamento que estragou, não somente os perecíveis. Também deve ressarcir aquilo que ele deixou de oferir em razão da falta de energia. Excelente participação, doutor. Cada dia faz diferença na vida dessas pessoas e, como o senhor orientou muito bem, tudo deve ser documentado, registrado. Por isso, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Paulo Akiyama, ele que é advogado especialista em defesa do consumidor. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação especial, por essas dicas tão importantes.
Grande Eu abraço. que agradeço, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde a todos. Grande abraço. Eu mudo de assunto agora para falar que o Pix terá novas regras a partir de novembro. E o objetivo das mudanças é prevenir fraudes. E uma das alterações será no limite das transferências. Veja agora mais detalhes com o repórter Pedro Camoda. As mudanças começam a valer a partir do dia 1º de novembro e visam frear as fraudes com a forma de pagamento. De acordo com o Banco Central, a cada 100 mil transferências via Pix, 7 delas são fraudes. Veja agora o que vai mudar. A principal mudança será o limite de R$ 200 por transação para dispositivos não cadastrados pelo usuário, ou seja, para contas e aparelhos que a pessoa nunca fez um Pix antes. Para esse tipo de conta, será possível transferir no máximo R$ 1.000 por dia. Para as contas já cadastradas, não haverá limite. O sistema dos bancos também vai mudar. Um novo modelo de segurança terá que fazer um cadastro detalhado nos clientes e registrar todas as movimentações na conta e alterações de dados. O objetivo é identificar transações fora do perfil da pessoa com mais rapidez. A estimativa do Banco Central é de que mais de R$ 1 bilhão já tenha sido devolvidos por causa de transações irregulares. O objetivo é diminuir esse valor. E veja a seguir, Seleção brasileira enfrenta o Peru hoje à noite em Brasília pelas eliminatórias da Copa. E agora na sua tela imagens da cidade de Dortmund, na Alemanha, onde o missionário R.R. Soares realiza hoje uma grande reunião e nós voltamos com todos os detalhes depois do intervalo. Até já! Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 11 horas e 49 minutos, quase 50, pelo horário de Brasília. A gente fala de esportes. A seleção brasileira entra em campo hoje para enfrentar o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E apesar de muito criticado, o time brasileiro pode terminar a data FIFA em segundo lugar na classificação. Vamos conferir. A partida acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21 horas e 45 minutos. O técnico Dorival já anunciou 3 mudanças no time em relação ao que jogou contra o Chile. Danilo, até então capitão da seleção, dará lugar a Wanderson na lateral. Será a primeira partida dele como titular. O zagueiro Marquinhos irá entrar com a braçadeira de capitão. E na dupla de volantes também haverá alteração. Gerson, do Flamengo, substituirá Paquetá, que está suspenso. E Bruno Guimarães, do Newcastle, entrará no lugar do André, do Wolverhampton. O time de Dorival deve entrar em campo com Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na defesa, Bruno Guimarães e Gerson como dupla de volantes, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus no comando do ataque. Caso consiga a vitória, o Brasil terá a chance de subir para segundo lugar na tabela de classificação das eliminatórias. Para isso, porém, depende ainda de derrotas da Colômbia, que enfrenta em casa o Chile, e do Uruguai, que pega o Equador também em seu território. Olha só, hoje nós vamos ter uma participação muito especial aqui no nosso jornal. Quem vai falar ao vivo com a gente agora é o pastor Hilton Santos, que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus lá na Romênia, mas neste momento está em Dortmund, na Alemanha, onde hoje acontece uma reunião comandada pelo missionário R.R. Soares. Bom dia aqui para nós e boa tarde para vocês aí, pastor? Seja muito bem-vindo, é uma grande honra recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde para nós e para a gente é um prazer poder falar do que Deus está fazendo na Europa. Vamos começar então, pastor, falando da reunião de hoje, Aliás, eu sei que você foi um dos responsáveis por organizar aí esse grande evento. Conta para a gente aí, até para as pessoas que estão no Brasil, como convite para elas acompanharem mais tarde no canal aí da Rede TV. Então, hoje nós teremos às 6 horas da tarde aqui na Alemanha,
No Brasil, creio que será meio-dia, 1h da tarde, não sei bem exato aí, mas vocês têm a programação e vão poder acompanhar logo após esse enunciado aqui. Nós estamos nos preparando porque ontem nós tivemos em Frankfurt, na Alemanha, a sala de conferências estava lotada, pessoas curadas. Lembro de um caso de um menino com um tumor do tamanho de uma laranja que era câncer. Na hora da reunião, o tumor sumiu, veio o menino e o avô, tudo registrado, tudo gravado, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. E hoje não será diferente aqui em Dortmund, onde nós teremos em alguns minutos, aproximadamente 1h e 10 minutos, o grande evento, a Volta da Vitória, trazendo a bênção de Deus para os alemães e todo o povo que vai participar. Que belo testemunho, pastor. Então, fala um pouco para a gente, por favor, como tem sido o trabalho de evangelização da Igreja Internacional da Graça de Deus aí na Europa. Tem dado muitos frutos? Para a glória de Deus, sim, porque Jesus Cristo, ele foi quem disse, e os sinais seguirão aos que crerem. Também está escrito que se eles não virem, de modo nenhum crerão. Muita gente fala que a Europa, a fé está morrendo, as pessoas estão perdendo a fé. Eu digo o contrário. Eles estão redescobrindo o verdadeiro evangelho que cura, salva, liberta e ainda leva para o céu. Então os europeus, toda a Europa está sendo impactada e aqui na Alemanha os alemães estão sendo sacudidos pelo poder de Deus, porque não existe segredo, não existe estratégia. A estratégia é aquela que Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem. Crendo, quem vem recebe o milagre. Tá certo, então. Muito obrigado, pastor Hilton Santos, e até mais. Deus abençoe, um prazer. Um prazer. Bom, com imagens de Dortmund, na Alemanha, a gente encerra essa edição. Lembrando que hoje, às 13 horas, com transmissão pela RIT TV, acontece uma grande reunião comandada pelo missionário R.R. Soares. Boa tarde e até mais.